Olá, estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nossa convidada a oncologista Marcela Lagoas. Ela tem trabalhado nessa área há algum tempo e hoje nós vamos conversar com ela a respeito de uma doença bastante comum, infelizmente, de um câncer um tanto comum no público feminino. Hoje nós conversaremos a respeito do câncer de colo uterino. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Marcela. Realmente é uma enorme satisfação te receber aqui. Doutora Marcela, quando nós pensamos no câncer do colo de útero, a gente precisa primeiro definir o que vem a ser essa doença. Afinal de contas, o que vem a ser essa doença tão preocupante? Olá, o prazer é meu, obrigada pelo convite. O câncer de colo uterino hoje é o terceiro câncer, né, que acomete terceiro maior câncer que acomete as mulheres, perdendo só para a mama, intestino. É um câncer que acomete o útero, a parte inferior do útero. Ele é causado na maioria das vezes pelo vírus HPV, o vírus papilomavírus. Ele acomete essa parte inferior do útero, a parte que liga o útero à vagina. Certo. Agora, em termos de estatística, existe alguma coisa que favoreça o desenvolvimento do câncer de colo de útero ou não? O que a gente pode linkar, quer dizer, o que a gente pode associar com o desenvolvimento dessa doença, com o aparecimento dessa doença? Tem alguns fatores de risco além do HPV, né, que realmente é o fator de risco principal, mas o que a gente vê hoje em dia é que a vida sexual com vários parceiros, o início precoce da vida sexual, o não uso do preservativo, o uso de anticoncepcional, porque o que a gente vê é que as mulheres que usam anticoncepcional, elas não se previnem com preservativo, né? Então, múltiplos parceiros, que aí a infecção recorrente pelo HIV, o tabagismo, pelo HPV, a imunossupressão por outras doenças sexualmente transmissíveis, o tabagismo vinculado ao número de cigarros. Quanto mais cigarros se fuma, maior o risco de desenvolvimento da doença. Então, por detrás de tudo isso, como pano de fundo, nós temos até mesmo a questão do nível socioeconômico, né, doutora? Também, a gente vê que o câncer de colo de útero é uma doença de países subdesenvolvidos, infelizmente. Ela não é tão prevalente nos países desenvolvidos, ela é mais uma doença de países subdesenvolvidos. Então, o próprio nível social, apesar de que a gente vê hoje uma doença que acomete qualquer classe social, ela realmente não tem distinção, mas a gente vê que a falta de informação, essa promiscuidade hoje, ela, apesar de não escolher classe social, ela realmente é uma doença de um nível social mais baixo. Agora, talvez também, desculpa, pela falta de acesso aos exames, né, a prevenção, a própria saúde, né, a própria ginecologista, próprios exames preventivos, isso a gente vê também. Sim. Agora, nós falávamos de estatística. A senhora bem colocou que ele está aí na mulher o terceiro câncer mais incidente, perdendo somente para o câncer de mama, colo retal e depois o câncer de colo uterino. Agora, em termos de idade, existe uma idade onde ocorre um pico do acontecimento dessa doença ou não? Sim, a infecção do HPV, a gente vê que o câncer de útero é causado pela infecção, né, recorrente do HPV, e essa infecção, apesar de ela pode começar na fase jovem, ela é uma infecção latente. Então o vírus fica ali latente por muito tempo. Como se estivesse dormindo. Então, e normalmente nos jovens, o jovem é infectado, a jovem é infectada, e ela mesmo, o sistema imunológico dela combate essa infecção. Até mais ou menos aos 30 anos é o que a gente vê na maioria dos casos. Então a doença tem um pico de incidência mais ou menos aos 40 anos. Porque é quando a doença começa a se desenvolver. Então a paciente ela é infectada, reinfectada, o vírus é combatido e a partir de uma certa idade a gente vê que, apesar de ter sido infectada mais jovem, a doença começa a desenvolver, o vírus fica ali assintomático, começa a desenvolver mais ou menos a partir dos 40 anos. De alguma forma o sistema imunológico, de alguma forma o sistema imunológico da mulher ela inibe, dá um jeito, quer dizer, asfixia, entre aspas, o vírus e em um determinado momento ele começa a entrar mais em atividade e pode provocar... O que a gente vê, assim, é que a doença, o vírus, ela acomete uma população muito grande,
tá? A maioria das mulheres, em alguma época da vida, ela é acometida pelo vírus do HPV. Esse vírus não vai se desenvolver, ou vai ter uma doença assintomática, ou branda, ou uma doença que não vai desenvolver para o que a gente chama de oncogene, que é o vírus do câncer. Ele não vai desenvolver o câncer, ela vai ter a forma benigna da doença, né, uma verruga genital, ou ela não vai desenvolver nada ali, vai passar. Vai ter o HPV, mas de maneira assintomática, silenciosa. E algumas mulheres, em alguma fase, um pequeno número, uma parcela muito pequena, vai ter a doença. Ainda bem. Ainda bem. Mas mesmo assim de modo significativo. Sim. Agora, doutora, em termos de sinais e sintomas, quais seriam então os principais sinais e sintomas dessa doença? É lógico que, como nós dissemos, por questão desse vírus passar um grande tempo latente no organismo, o paciente pode não se dar conta de absolutamente nada. Mas quando a doença já se instala, o câncer de colo uterino se instala, quais seriam as manifestações clínicas dignas de nota? Sangramento vaginal, uma dor, né, ou dor durante a relação, ou dor pélvica, corrimento, ou muitas vezes nenhum sintoma. Esses sintomas muitas vezes aparecem já numa fase tardia da doença. Deixar claro que as verrugas, que muitas vezes o paciente assusta, elas são uma forma benigna da doença, não é o câncer de colo de útero, tá? O HPV na sua forma benigna. É um vírus, que normalmente é o HPV, o vírus 6 e 8, que é a forma benigna, que está vindo a vacina aí também para prevenir. Apesar de ter esse HPV, são mais de 100 vírus, né? A gente sabe que são vários, esses mais prevalentes, está vindo aí para prevenir essa forma benigna, que às vezes a gente vê essas verruguinhas aí e todo mundo fica assustado. Essa verruguinha é a forma benigna, tem que tratar também. Mas o câncer de colo de útero, quando ele costuma dar sintoma numa fase tardia, é o sangramento vaginal, é a dor pélvica, é o corrimento, né? E aí já é uma fase um pouquinho mais avançada, infelizmente. Infelizmente, quer dizer, nós devemos sempre bater muito na tecla da prevenção. Né? Por quê? Porque uma vez prevenida a doença, nós vamos flagrar precocemente alterações e ela é curável. Né? Então não esperar, a mulher não deve esperar que ocorram sintomas propriamente ditos, porque pode ser muito tarde, né, doutora? Isso. A doença é uma doença curável, isso a gente sabe. Na fase inicial, ela pode ser curativa. Aliás, essa é uma pergunta reiteradamente feita a mim pelos pacientes. Doutor, o câncer tem cura? Sim e não. Depende da fase. Né? O câncer é curável? Completamente, desde que se diagnosticado, se identificado numa fase inicial. Extirpa o tumor, o paciente está curado. O problema é quando, por uma questão de desinformação ou por uma questão de não precaução por parte do paciente, ele deixa aquilo passar e quando ele faz o diagnóstico da doença, a doença já está num estágio muito avançado, às vezes com implantes à distância, enfim. Não é isso, doutora? Ou até mesmo por falta de acesso, né, ao diagnóstico, né? Mas o câncer é uma doença curável, né? Muitos cânceres são curativos hoje, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem mais tratamento, a gente tem mais maneiras de diagnosticar o câncer numa fase precoce. E agora nós estamos vindo com a vacina para prevenir o câncer. Sim. Né? Que é o que é mais interessante nessa fase toda, como é no caso do colo de útero. Né? E o corpo citológico, quer dizer, o exame preventivo que as mulheres fazem, onde ele entra? O exame preventivo é o seguinte, as mulheres, que preconiza hoje a sociedade, que toda mulher que começou a vida sexual deve fazer um exame de colo de útero, né? O famoso exame preventivo que é feito em qualquer posto de saúde, né? Por um profissional especializado. Ele vai fazer o exame, vai colher o material, vai lá com a escovinha, entra lá no colo de útero, colhe o material, ou até mesmo com uma tintazinha especial, né? Vê lá se tem alguma alteração no colo de útero sugestiva, alguma manchinha que é sugestiva de uma lesão pré-maligna, que antecede o acontecimento do câncer, ou às vezes, infelizmente, até o próprio câncer. Né? Vai colher material e vai mandar para a biópsia. O que a sociedade preconiza? Se a gente fizer 2 exames e os 2 exames estiverem normais, o próximo exame pode ser feito a cada 3 anos. Agora, um minutinho, quando começar o preventivo? Esse é o ponto. Quando a mulher já começa a vida sexual, não necessariamente? Seria, assim, o que eles preconizam é a partir de 21 a 25 anos. Isso é... controverso. Porque isso é nossa sociedade ideal, isso é protocolo do primeiro mundo, né? Isso não é na nossa
na nossa realidade. Nossa realidade, cada vez mais a gente vê os jovens começando a vida sexual mais cedo, né? Então, uma jovem começa uma vida sexual com 12 anos, você espera até os 25 para fazer um exame, correndo o risco de ter não só uma lesão pré-maligno, né, mas várias doenças que podem ser evitadas com esse exame preventivo. Eu não sei se eu sou muito a favor desse exame só com os 25 anos, né? Nem sei também se eu sou muito a favor de 2 exames normais, só daqui a 3 anos fazer outro, porque eu acho que com 3 anos perde-se o paciente ali. Um paciente que fica 3 anos, então eu acho que o exame anual, preconizar o exame anual de preventivo, é isso. Toda mulher anualmente fazer um exame preventivo. Eu acho que isso não é o que preconizam a maioria dos ginecologistas, né? E aí essa história a partir dos 25 anos não é o que serve para nós estamos falando de outra realidade aqui no Brasil. Eu acho que aí deveria haver o bom senso de se começar a fazer o preventivo, uma vez que a moça começa a vida sexual. Talvez não necessariamente no primeiro ano, ainda é muito precoce, mas talvez no segundo ano de vida sexual. Até para orientar as jovens, né? Quanto ao uso do anticoncepcional, o uso da camisinha, né? Do preservativo, porque eu acho que as jovens começam a vida sexual sem orientação nenhuma. E aí, não só o HPV, e começam outras doenças que na hora que a gente chega aos 25 anos, talvez seja muito tarde para a gente, por falta de orientação. Perfeito. Né? Muito bem, nós temos conversado com a doutora Marcela. A doutora Marcela é oncologista e temos falado a respeito do câncer de colo de útero. Nós faremos agora um breve intervalo e já retornaremos ainda conversando com a doutora Marcela. Portanto, nos vemos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje conversando com a doutora Marcela Lagoas. A doutora Marcela é oncologista, portanto, ela trabalha no combate ao câncer e ela milita naturalmente em várias frentes no combate a essa doença. Doutora, hoje nós temos falado, como fizemos no bloco passado, sobre o câncer de colo uterino. Pois bem, falávamos do preventivo e a idade preconizada para se começar a fazer o preventivo é um tanto controversa, de 21 a 25 anos, idade essa que não combina com a realidade socioeconômica do Brasil. Então nós entendemos talvez esse exame de preventivo possa ser feito a partir do momento que a mulher inicia sua vida sexual. Pois bem, esse preventivo, qual a importância dele no sentido de diagnosticar ou de flagrar alterações mais precoces e que podem antecipar a abordagem da mulher que está desenvolvendo essa doença? O preventivo ele vai identificar lesões pré-malignas, lesões que vão desenvolver o câncer. Então, se a gente identificar essa lesão, a gente vai tirar essa lesão antes que ela vire o câncer. Eliminando essa lesão, acabou o problema. Acabou o problema. Então, esse que é o pulo do gato. É por isso que a gente faz o preventivo, né? A gente identificar esse tipo de lesão. Normalmente a gente divide em... mais ou menos seria, a mamografia está para a mama, como o preventivo está para o colo do útero. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Como o PSA e o toque retal estariam para o câncer de próstata. Isso. Então a gente identifica lesão de baixo grau, o que a gente chama de NIC 1, NIC 2, NIC 3. Que muitas vezes as mulheres veem isso no exame e ficam preocupadas. Né? Então são os tipos de lesão. A mais tranquila, o NIC 1 que a gente observa, daqui a 6 meses a gente vai lá e faz de novo. A NIC 2 e a NIC 3 que são lesões pré-malignas que a gente tem que tirar. Tirou. Curou, tá tranquila. E repetimos os exames, continuamos fazendo os preventivos. Ou então uma lesão já que é maligna, um carcinoma in situ, que também a gente identifica nesse preventivo. Ou já um câncer já invasor, que também a gente já pode identificar no preventivo. E aí encaminhar o paciente para uma conduta mais agressiva, uma cirurgia, né? O tratamento em si que deve ser feito. Mas para a gente guiar o paciente da melhor maneira possível. Se a gente não fizer esse preventivo, dificilmente a gente vai, a não ser que o paciente tenha outros sintomas de uma doença muito avançada, que já saiu daí do colo de útero, que a gente vai descobrir essa paciente. Então é quase que mandatório se fazer o preventivo rotineiramente. De um em um ano, doutor, anualmente? De um ano em ano. O ideal seria isso. Anualmente. É óbvio que as condições socioeconômicas, nós dissemos no bloco passado, que contribuem, e às vezes até a desinformação para a pessoa não fazer.
Muitas têm, às vezes, não só receio, como também constrangimento de procurar o ginecologista e tudo mais. Mas tem que ser feito esse exame, né, doutor? O que a gente vê hoje no centro de saúde é que tem enfermeira que já faz esse preventivo, já são treinadas para fazer esse preventivo, né, no próprio PSF. Então, hoje o acesso ao preventivo, ele é muito, muito tranquilo. Então, acesso quase universal. Quase universal. E o exame é muito simples, né? Você adquire uma amostra de células lá do colo do útero, da posição lá da vagina em contato com o colo do útero, envia essas células colhidas para o laboratório, ali analisa se tem alguma lesão, se está tudo bem. E durante o próprio exame, né, o profissional também consegue ver se tem alguma manchinha ali no colo de útero. Já pode antecipar uma situação pré-cancerosa, uma situação que pode levar ao desenvolvimento do câncer. Agora, ainda em prevenção, falamos do preventivo. E com respeito à vacina, a vacina agora está em voga, a vacina contra o HPV. Um assunto um tanto controverso, importante, mas fundamental na prevenção, ao lado do preventivo, naturalmente, na prevenção do câncer de colo de útero, não é isso, doutora? Nós temos 2 vacinas hoje, vigentes no Brasil. Vacina bivalente e a quadrivalente. A bivalente é contra o vírus HPV 16 e 18, que combate, que são os vírus oncogênicos, combatem os vírus que causam o câncer. Ponto. A quadrivalente são que tem os vírus 6, 8, 16 e 18, se eu não me engano, que são os vírus que causam as verrugas genitais, né? Que são doenças de caráter benigno, que não viram câncer, mas são doenças sexualmente transmissíveis, e os vírus que causam câncer. Já está no Sistema Único de Saúde, já são distribuídas, já tem a população que deve ser vacinada, e essa vacina já é preconizada não só no Brasil, como em vários países. Essa vacina já tem seu benefício em uma população pré-determinada. Essa vacina é feita no Sistema Único de Saúde para adolescentes meninas de 9 a 14 anos e meninos de 12 a 13 anos. Por que essa população? Preconiza-se que essa população ainda não teve contato com o vírus HPV. O que eles tentam com essa vacina é vacinar a população que ainda não se infectou, não se expôs ao vírus do HPV. Tá? Ah, mas quem já se expôs em alguma época da vida? Vai ter alguma reação? Ah, eu já tive uma relação sexual, tenho 14 anos. Se minha filha tomar essa vacina, ela vai ter alguma reação? Não se sabe. Não foi comprovado que tenha nada, que vai dar nenhum efeito colateral. Mas também que ela vai ter algum benefício. Então, o que se preconiza é que vacine, tá? Mulheres que já foram infectadas pelo HPV, elas têm benefício em tomar esta vacina? Elas vão diminuir a chance de ter uma recaída? Nada se comprovou contra isso. Então, no Sistema Único de Saúde é essa população. No sistema particular, essa vacina é preconizada para mulheres de 9 a 45 anos e homens até 26 anos. Esse é um ponto. O homem também deve submeter a essa vacina, quer dizer, tomar essa vacina? Se ele tiver o HPV, durante o contato com a mulher, porque não precisa ser só a relação sexual com penetração, só do contato da pele, né, com a mucosa, o HPV é transmitido, né, pelo sexo oral, tanto que dá infecção, alta transmissibilidade. Hoje o que a gente vê muito é câncer de laringe, de orofaringe, também pelo HPV, né, tem uma relação muito grande. Então, o homem também deve ser vacinado, né? Então, eles estão vacinando meninos e meninas, né, até 14 anos, e os meninos até 12, e homens até os 26 e mulheres até os 45. Fora essa idade, não tem benefício. Mesmo as mulheres que já tiveram contato na rede particular, já tiveram contato, já tiveram relação, está se vacinando até os 45 anos, na rede particular. E o que os estudos têm mostrado em termos de prevenção, em termos de eficácia dessa vacina, no sentido de impedir o desenvolvimento do câncer de colo de útero? É uma vacina nova, né? Você toma uma dose, com 6 meses você toma outra. O que tem mostrado é que está tendo um benefício sobre infecção do vírus do HPV em pessoas que não tiveram contato ainda, tá? Agora, realmente é nova. Se vai precisar de uma nova dose daqui a uns anos, daqui a quantos anos vai precisar de uma dose de reforço, quanto tempo que essa vacina vai fazer efeito, se eu vou precisar tomar 5, 10 anos, vou ter que vacinar de novo, senão eu vou me reinfectar se eu tiver o contato com o vírus,
ainda não se sabe. Isso ainda é controverso. O que a gente sabe é que quem tomou até agora, desde que a vacina foi criada até agora, e não teve contato com HPV, tem a proteção, porque o câncer de colo de útero é causado por infecções repetidas do HPV. Então não é uma vez só. Infecções repetidas vão fazendo uma mutação, né? A célula vai sofrendo, vai se modificando e pode se tornar uma célula cancerosa. Então, o que a gente sabe é que as mulheres que vacinaram, elas estão desenvolvendo essa proteção. Por quanto tempo? Aí estudos mais pra frente vão nos falar. Uma coisa é certa, deve-se vacinar. E a outra coisa também é certa, deve-se sempre fazer o preventivo. Deve sempre fazer preventivo e deve sempre se prevenir. Sim. Então, é o que a gente sabe. Então, vacinação nessa população, as mães devem deixar, né, que está no calendário vacinal hoje, uma vacina obrigatória, né, tem na rede pública, deve se vacinar, ponto. Essa outra população que tem na rede particular, vacinar ou não, é custo-benefício, não é uma vacina barata, tá? São 2 doses, portadores de HIV tem que tomar 3 doses, tá? A gente estendeu isso, né? O pessoal, a gente não, os sanitários estenderam isso até os 26 anos, para quem, né? Homens e mulheres até os 26 anos que tem HIV, são 3 doses, porque são imunossuprimidos para desenvolverem, né, uma proteção maior. Se deve ou não vacinar, é uma vacina cara, não sei te falar agora o preço exato, mas era R$500 a dose, mais ou menos, então não é uma vacina barata, você tem que se pensar o custo-benefício. Eu já fui infectada, será que eu já sei, já tive uma lesão pré-cancerosa, pré-maligna, eu tenho benefício de vacinar? Então, tem que se pensar. Tem que se pensar. Tá? Mas essa população que a vacina está sendo distribuída na rede pública deve se vacinar. Tem benefício, sim. O tempo que vai ter que, daqui a pouco, vai ter que vacinar de novo, não se sabe. O que se sabe é que agora tem benefício e nós temos que trabalhar com isso. Sim. Outro benefício, deve-se fazer o preventivo. Isso é um fato. Anualmente. Fora de controvérsia. Tá? Anualmente, mulheres que têm vida sexual ativa devem fazer o preventivo. E usar proteção. Sim. Né? O que eles falam é que além, né, o que a gente vê é que além da camisinha masculina, a camisinha feminina dá mais proteção ainda do que a masculina, porque ela envolve mais a mucosa. Sim. Mas a gente vê que não é uma coisa usada de rotina, então se já usar o preservativo masculino, já, além do HPV, já previne além das outras doenças sexualmente transmissíveis. Então isso é fundamental. Doutora, para concluir a nossa conversa, uma vez diagnosticado o câncer, essas etapas foram infelizmente transpostas, a mulher se descuidou, não tomou a vacina, não fez o preventivo adequadamente, está com câncer de colo de útero. O que fazer? Rapidamente, para nós concluirmos. Como tratar? Depende do grau de invasão, né, da doença. Se é uma doença localizada, uma cirurgia resolve. Né, normalmente resolve. Dependendo do grau de invasão, a gente precisa complementar ou com a radioterapia ou com a quimioterapia e posteriormente talvez com a braquiterapia, que é uma radioterapia um pouco mais localizada. Mas isso tudo depende do grau de invasão da doença, que a gente só sabe depois do procedimento inicial cirúrgico. Aí a gente tem que ver numa peça, né, que tirou do útero, que tirou, da parte que tirou, onde que invadiu, com as tomografias, com os exames, né? Aí cada caso é um caso. Aí tem que ser um estudo um pouco mais detalhado de cada paciente. Não tem um tratamento padrão para cada um, mas tem tratamento. Nós dispomos da cirurgia, da radioterapia, eventualmente até da quimioterapia. Muito bom. O fato, e isso nós devemos destacar para você, telespectador, é o seguinte: prevenção sempre. Cuidados com a higiene, cuidados com a questão da relação sexual, a prevenção, né, usar o preservativo e tudo mais, a vacina e também o preventivo feito de maneira frequente, ok? Doutora Marcela, foi um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado, a sua entrevista foi muito esclarecedora e obrigado também a você por ter estado conosco ao longo deste programa. E te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até lá!